Dando continuidade sobre os sistemas, vamos falar agora sobre o SISAB. Então, o que acontece? No SISAB, a guia de cadastros vinculados segue as regras do Previne Brasil, que considera os 5 tipos de cadastros. Enquanto no CIAPS, a variável I, cadastros vinculados, mostra a quantidade de cadastros individuais e completos que estão atualizados nos últimos 24 meses, conforme a regra metodológica do componente 2. Então, o que a gente precisa ter atenção é que existe uma diferença entre o que eu chamo de cadastro vinculado para o CISAB, que segue as mesmas regras do Previne Brasil, em relação ao cadastro vinculados, que corresponde justamente à variável I do novo sistema CIAPS. Vamos dar continuidade aqui, ó. Então, dentro do CISAB, eu tenho o quê? 5 tipos de identificação do cidadão para vinculação à equipe, conforme, né, que são as regras do antigo Previne Brasil. Então, o CISAB, ele continua ainda mostrando esse critério de identificação do cidadão. O que é esse critério, tipo de identificação do cidadão? São critérios de cadastro de pessoas, né, que vinculam uma equipe de saúde, ou seja, que compõe justamente as regras do antigo Previne. Isso aqui eu tirei da nota técnica explicativa, relatório de cadastros vinculados, lá do próprio CISAB. Então, eu tenho o FCI, que é a ficha de cadastro individual, que pode ser registrado por qualquer profissional. Eu tenho a ficha de atendimento individual, registrada por enfermeiro ou médico. Eu tenho a ficha de procedimento, realizado por profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiro e médicos vinculados à equipe, tá? Ficha de visita domiciliar, realizada por um agente comunitário de saúde, e eu tenho o famoso cadastro rápido, que é o cadastro realizado no módulo cidadão do PEC, tá? Então, essas 5 formas, né, elas vinculam. Então, na verdade, é o histórico de ficha de atendimento individual, o histórico de ficha de procedimento, o histórico de visita domiciliar, o cadastro rápido e o FCI, eles vinculam uma pessoa a uma determinada equipe, tá? No CISAB, a gente vai observar o que a gente precisa monitorar em relação ao componente 2 dentro do CISAB. Você vai, dentro de acesso restrito no CISAB, ou seja, não é o acesso público, você vai selecionar cadastros vinculados, vai selecionar em níveis de visualização, CINES mais o INE da equipe, tá? Selecione em condições da equipe, considerar todas as equipes do município, ou também só as equipes homologadas, fica a seu critério. Selecione em competência, marca os 4 meses, um determinado quadrimestre, e apertar em ver a tela. É essa parte aqui específica, tá? Então, dentro do acesso restrito CISAB, em cadastro vinculado, a gente vai ver essa tela e eu vou fazer essas seleções aqui que eu acabei de mostrar, né, de falar, é essa seleção aqui, tá? E aí, relatório de cadastros vinculados. Ligado a um determinado município, eu vou ter equipe, aqui embaixo, eu tenho CINES, estabelecimento IMI e o IME. Isso aqui é cada uma das equipes que eu tenho, né? Aqui eu tenho a sigla da equipe e aqui eu tenho o quadrimestre selecionado. Eu vou selecionar, por exemplo, o último quadrimestre, aqui, ó, dezembro de 2024, o último quadrimestre. Selecionando o valor aqui do último quadrimestre, ele vai, ó, isso aqui é a quantidade, ó, esse número aqui, 2.106, é a quantidade de pessoas vinculadas naquela equipe. Então, na equipe A, eu tenho mais de 2.000 pessoas vinculadas, tá? Aí, quando eu clico em cima desse 2.000 aqui, ele vai abrir a relação das pessoas. Isso aqui é dados sensíveis, tá ok? Então, por isso que nome, CPF, número do cartão, número do cartão do SUS. E aí eu vou ter alguns dados que eu preciso observar. O primeiro
os dados em relação à idade, quem é criança, quem é idoso 60 anos ou mais, e algumas ponderações que eu tenho. Então, por exemplo, ó, tenho idade, embora eu coloque aqui, né, 65 em INSS, né? Mas eu tenho aqui, ó, idade menor de que Bolsa Família. Esse PBF é quem é Bolsa Família. Então, o que eu vou observar aqui é quem é o meu público dos meus cadastros, quem é o meu público vulnerável, de acordo com a idade e de acordo com as informações de ponderação. A segunda coisa que eu vou observar, que a equipe, aliás, deve analisar, são os tipos de identificação do cidadão. Nós já falamos isso no início do vídeo, que o CISAB, ele considera os cinco critérios de cadastro, aqueles 5 critérios de cadastro. Então, eu vou ver, ó, FCI, eu vou ver FAI, né, que é a ficha de atendimento individual, e tudo isso, ó, vai ser válido como cadastro. Então, eu vou ver os tipos de identificação daquele cidadão. E aí eu vou ter que observar, comparando ao critério do componente 2 cadastro, que é ficha de cadastro individual. Quem é que tem ficha de cadastro individual? Quem é que tem ficha de cadastro individual? Essas pessoas que têm ficha de cadastro individual, eu vou observar quem tem e quem não tem. Quem não tem precisa ter para validar como pontuação. Como a gente já viu, uma pessoa que não tem ficha de cadastro individual, ela não só deixa de pontuar na dimensão cadastro do componente 2, mas também deixa de pontuar na dimensão acompanhamento do componente 2 e também no componente 3 qualidade. Então, eu preciso que essas pessoas tenham pelo menos a ficha de cadastro individual. E depois investigar se essas pessoas elas têm cadastro domiciliar e territorial. Como é que está o cadastro domiciliar e territorial? Depois, o que eu vou ter que analisar é essa informação aqui, data mais recente. O que é essa data mais recente? Indica a data do último registro referente ao tipo de identificação do cidadão utilizado para a vinculação à equipe, tá? Então, de acordo com o critério da dimensão cadastro, a data mais recente, a data da última atualização até 24 meses. Eu tenho que saber se essa data mais recente, ela está dentro de 24 meses, a contar da competência escolhida. Então, aqui, ó, eu posso escolher uma determinada competência, como eu apertei no início, dezembro de 2024. Então, eu vou considerar dezembro de 2024 para trás. Está dentro de 2 anos, 24 meses, ou está acima de 24 meses? Se ele estiver dentro de 24 meses, significa que o cadastro dessa pessoa está atualizado. Se estiver acima de 24 meses, está desatualizado. E se estiver desatualizado, não conta para fins de pontuação no componente 2 e no componente 3. Continua o problema, tá? Então, é outra análise que eu tenho que fazer, que é essa. O que a gente pode fazer também é pegar essa planilha, né? Então, após baixar a planilha, visualizar a última coluna, data mais recente. Essa coluna contém a última data em que esse cadastro teve alguma atualização em relação à equipe, tá? E aí te diz, e se essa data for maior que 24 meses, o cadastro vai estar desatualizado. A gente pode utilizar de um artifício do Excel chamado DataDiff para fazer esse cálculo, ao invés de fazer manualmente, né? Então, você pode comparar essa data com a data atual. A data atual, ela vai ser a data da competência que você está analisando. Então, você vai comparar essa data com a data de hoje, vamos dizer assim, tá? Da data que você está fazendo a consulta. E você vai utilizar a função DataDiff do Excel. A função DataDiff do Excel, ela calcula a diferença entre duas datas, seja em anos, meses ou dias. Então, você vai pegar essa fórmula, você vai criar. Depois daqui, você pode criar uma coluna.
e aí aplicar essa fórmula para o cálculo. Ops. Aplicar a fórmula para esse cálculo. Então, desculpa, essa coluna aqui, tá? Data mais recente. Você criar uma coluna nova, que é a direita, e você vai aplicar esse cálculo. Então, você vai colocar data inicial, a data final e a unidade. Então, data inicial, você vai colocar essa data aqui. Data final, você vai colocar a data de hoje. A data que você está fazendo a consulta. E você vai colocar como unidade, você vai colocar entre aspas, a letra M, que é os meses completos entre essas datas. É isso que a gente quer saber. Então, verificar após o cálculo se o resultado é maior que 24. Se for maior, se o resultado for acima de 24, então esse cadastro está desatualizado. Tá? E, por último, a gente vai verificar essa última coluna, que é a quantidade de atendimentos. Ele se refere à quantidade de atendimentos individuais ao cidadão realizados pela equipe nos últimos 24 meses. Então, note, aqui no CISAB, quem tem atendimento 0 ou 1 já está abaixo do critério dos 2 atendimentos, dos 2 acompanhamentos dentro de 12 meses, correto? Então, uma pessoa que tem 0 ou 1 já não está batendo a meta. No entanto, uma pessoa que tiver, por exemplo, 3, 13, 7 atendimentos, 10 atendimentos, ou seja, 2 atendimentos ou mais, já é um problema para mim. Porque aqui ele só mostra o número, a quantidade de atendimento nos últimos 24 meses e não a quantidade de atendimento nos últimos 12 meses. O que me interessa saber era nos últimos 12 meses. Então, que é o critério da dimensão acompanhamento, 2 ou mais atendimentos nos últimos 12 meses. Mas aqui a tabela me dá 24 meses. Então, eu não tenho essa informação de atendimento nos últimos 12 meses. Nem no CISAB e nem no sistema do CIAPS, que é o sistema novo. Eu não tenho a quantidade de atendimentos nos últimos 12 meses. Me falta essa informação. A gente tem um problema em relação a esses 2 sistemas que não fornecem essa informação. O ideal era que dentro do CISAB eu conseguisse ter essa informação, a quantidade de atendimento nos últimos 12 meses, por pessoa, para eu saber quem está dentro do critério e quem não está. Para fins até de verificação do cálculo se bateria com o CIAPS. Mas o CIAPS, ele mostra apenas a quantidade de atendimentos nos últimos 4 meses. Entendeu? Ele coloca lá no item na variável o total de atendimento nos últimos 4 meses. Então, termina que eu fico sem essa informação, de fato, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar, então, sobre o monitoramento de recursos no sistema do eGestor.